Ele estava tão ferido e marcado pela dor, coroado com espinhos, ele foi e ouviu a cada passo escravos a ferir o coração. Pela via dolorosa, a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Quanto amor Jesus mostrou, sofrendo ali, por ti e por mim. Pela via dolorosa ao Calvário segui. Por la via dolorosa, triste via Jerusalén, los soldados le harían caso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver a quién llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey Señor. Y fue el que quiso ir por su amor, por ti y por mí. Por la via dolorosa al Calvário y ao morir, Jesus se entregou e mostrou seu amor. Morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa, a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Quanto amor Jesus mostrou, sofrendo ali, por ti e por mim. Pela via dolorosa ao Calvário sem fim. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer.
via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa, que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Ele foi quem me escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus. Pela via dolorosa, meu Jesus. Pela via dolorosa, Ele me salvou. Pela via dolorosa, Ele venceu. Muito boa noite, que bom que a gente pode se encontrar e a gente se encontra em nome de Jesus. E a gente se encontra mesmo que a gente não esteja assim frente a frente. Nós nos encontramos porque esse é um encontro espiritual, é um encontro em que o Senhor Jesus Cristo, esse de quem nós queremos tanto falar nessa noite, esse Jesus está vivo. Nós viemos aqui falar da sua morte, nós viemos aqui falar do porquê da sua morte, nós viemos aqui falar até do que é que ele disse enquanto agonizava para morrer, mas nós não falamos com o morto, nós falamos com o Jesus vivo e em nome desse Jesus vivo nós falamos agora com o Pai. E eu quero te convidar a fechar os seus olhos e a fazer uma oração. E a dizer, Senhor Deus, eu te agradeço por Jesus Cristo. Eu te agradeço pela cruz de Jesus Cristo. Eu te agradeço pela morte de Jesus Cristo. E eu te agradeço porque o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. O sangue de Jesus tem valor sobre a minha vida hoje. Faz sentido sobre mim e para a minha história nessa noite. Vamos orar? Senhor, que graça maravilhosa, como descrever a graça do Senhor nas nossas vidas. Vamos meditar nisso nessa noite, Senhor. Vamos meditar como gente de Deus, vamos meditar como filhos do Deus Altíssimo, mas filhos que foram adotados por meio de Jesus Cristo. O Deus Criador dos céus e da terra nos entregou o seu próprio Filho, Jesus, o Deus Filho, para que, por meio do seu sangue, comprasse para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. De modo que no mundo inteiro, hoje, as pessoas se lembram que Jesus Cristo veio e nós aqui invocamos a presença do Senhor Jesus. Invocamos o Deus Todo-Poderoso em nome de Jesus. E queremos, Senhor, a Tua condução. Queremos, ó Deus, que o Senhor fale conosco, que o Senhor renove no nosso coração a esperança, renove no nosso coração a alegria, renove no nosso coração também a seriedade e a disposição para servir ao Senhor, para seguir ao Senhor. Nós te amamos, Senhor, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a gente quer conversar
sobre as 7 palavras assim especiais que Jesus Cristo pronunciou quando estava na cruz, quando ele já estava pregado na cruz. E talvez você possa se perguntar, né, mas por que é tão importante falar dessas palavras? E por que eu devia me lembrar? E por que a gente deve se lembrar de Jesus? Por que o mundo hoje todo sabe que houve um Jesus na cruz? O que nos motiva a conversar sobre isso hoje? Eu quero dizer alguns fatos simples, algumas coisas simples que nos levam a pensar sobre isso. Em primeiro lugar, que Jesus Cristo realmente veio ao mundo. Jesus Cristo é um fato histórico. Não importa quem goste, quem não goste, não importa se creem nele ou não creem nele como Deus, mas ninguém nega que Jesus Cristo veio ao mundo. Ele é um fato histórico. Hoje nós estamos no ano de 2020. 2020 de quê? 2000 anos e 20 do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O calendário do mundo é movido entre antes e depois, pelo menos no Ocidente, antes e depois de Cristo. Jesus é um fato histórico e até aí não prova nada, não nos remete a nada para a gente dizer, a gente vai conversar hoje sobre as 7 palavras que Jesus Cristo disse na cruz, mas Jesus, ele é mais do que um fato histórico. Aí ele deixa de ser comum para ser absolutamente incomum, porque Jesus foi anunciado. A vinda de Jesus ao mundo, diferente de qualquer outra pessoa que aqui já esteve, que aqui esteja, foi anunciada. A vinda dele foi anunciada. E não somente que ele viria, que viria alguém, mas a sua vida foi descrita com riqueza de detalhes. E não por uma, nem por duas, mas por dezenas de pessoas que, inspiradas por Deus, assim nós cremos, mas mesmo que você não creia na inspiração, precisa conhecer o fato de que dezenas de pessoas escreveram a respeito da vinda de Jesus Cristo, descrevendo detalhes da sua vida, detalhes significativos da sua história. Jesus Cristo, então, foi anunciado por milhares de anos, por dezenas de pessoas, de modo que ele é muito superior a qualquer outro fato histórico que simplesmente aconteceu. Então isso já faz de Jesus alguém sobrenatural, alguém que está além do que é natural, porque a sua vinda, o seu nascimento foi sobrenatural. Mas Jesus também foi sobrenatural na sua maneira de viver. Jesus Cristo viveu de um modo sobrenatural, ensinou de um modo sobrenatural. Jesus Cristo curou pessoas. Jesus Cristo fez diversos milagres enquanto aqui esteve. E as suas palavras ainda se mostraram mais poderosas do que as suas curas. As suas palavras curaram corações, transformaram vidas. Então a vida de Jesus foi sobrenatural. E é interessante a gente, juntando assim esse quebra-cabeça, saber que, acima de tudo, a vinda de Jesus foi proposital. Havia um propósito na vinda de Jesus. Há um propósito em nós conhecermos a Jesus. Jesus Cristo veio de modo proposital e ele declarou qual era o propósito da sua vinda. Ele disse: eu vim buscar e salvar o perdido. Eu vim buscar e salvar o perdido. Mas como assim? Quem é perdido? Qual é essa história de perdido? É que quando Deus nos fez a mim, a você, fez a todos nós, Ele nos fez para dar certo. Ele nos fez imagem e semelhança de Deus. Ele nos deu o que há de melhor, não somente de ambiente para viver, mas Ele também nos deu o que há de mais especial em si mesmo, a graça de nos parecermos com Ele. E Deus é essencialmente amor. Deus colocou Adão e Eva no paraíso e deu a eles a única incumbência de
adorar a Deus. Eles deveriam cultivar e cuidar do jardim e deviam viver uma vida de reconhecimento de quem Deus era. E esse reconhecimento estava em apenas um gesto muito significativo. Deus deu plena liberdade ao homem, exceto por uma árvore, da qual ele disse: dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal, vocês não devem comer. E foi assim, por desobedecer a Deus e por ultrapassar aquilo que Deus havia lhe permitido, tendo comido dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, que o homem se desviou do propósito de Deus. O homem deixou de servir a Deus, reconhecer a Deus, e começou a servir a si mesmo, e servir a outros, e a servir a outros deuses, e a se ver perdido, porque há horas em que ele serve a criação, há horas em que ele serve a si mesmo, há horas que ele serve o próprio Satanás, inimigo de Deus, e o homem se viu perdido por vários caminhos, até que Jesus Cristo viesse e dissesse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo veio, Jesus Cristo confirmou o ensinamento dos profetas de que ele vinha ao mundo não apenas para ensinar o bom caminho de Deus, mas para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para ser o sacrifício por todos nós. E nessa vida de ensinamento, e nessa vida de curas, e nessa vida de entrega pelos outros, o Senhor Jesus encontrou muitos inimigos gratuitos, que o perseguiram e o prenderam e por fim o colocaram diante da multidão do povo. Jesus Cristo foi julgado e um dos personagens principais no julgamento de Jesus foi Pilatos. Mateus 27, 22 registra um momento em que Pilatos, mesmo não tendo encontrado culpa alguma em Jesus, pergunta para a multidão: o que eu devo fazer com Jesus, chamado Cristo? O que vocês querem fazer com Jesus, chamado Cristo? Eu vou fazer o que vocês quiserem. Eu mesmo não encontrei motivos para fazer alguma coisa contra ele, mas o que é que vocês querem? E o que a multidão quis, na verdade, o que a humanidade quis, foi que ele fosse crucificado. E eles disseram: crucifica-o, nós queremos que ele seja crucificado. Pilatos dizia: mas eu não encontrei culpa nenhuma nele. E eles disseram: não, nós queremos que ele seja crucificado. Pilatos, fique tranquilo, que a culpa desse sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. De fato, nem precisava deles dizerem isso, não precisava deles se mostrarem assim, tão seguros de si, que pudesse dizer: a culpa caiu sobre nós. Por quê? Porque eles o tinham como malfeitor. Mesmo que ele só tivesse praticado bem, eles tinham ele como malfeitor e eles diziam: que caia sobre nós o sangue. Se ele é inocente, que caia sobre nós e sobre os nossos filhos. De fato, o sangue de Jesus Cristo recai sobre toda a humanidade. O fato de Jesus Cristo ter sido crucificado é culpa de toda a humanidade. E o que mexe com o nosso coração não é o fato de Jesus ter sido torturado e crucificado, não é o fato de ele ter sido preso, torturado e crucificado, porque ele disse: ninguém toma minha vida, eu voluntariamente a dou, tenho poder para entregá-la e tenho poder para reavê-la. Jesus Cristo se entregou por nós. Jesus Cristo veio ao mundo, e aí está aquele proposital da vinda de Jesus. Jesus Cristo veio justamente para se entregar, o justo pelo injusto, o puro pelos impuros, o santo pelos profanos.
essa vinda de Jesus, é dela que nós estamos falando hoje. E aí, Jesus crucificado, e hoje é sexta-feira, que nós nos lembramos como a sexta-feira da paixão, ou seja, a sexta-feira em que Jesus Cristo foi crucificado. Ele estava lá naquela cruz e ele disse algumas coisas que eu gostaria de pensar com você sobre isso. Lucas capítulo 23, verso 34, na primeira parte, diz assim: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Há duas questões interessantes nessa fala. Primeiro, é o perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Perdoa-lhes porque eles não conseguem compreender o que é que eles estão fazendo. E não somente aquelas pessoas que ali estavam e o crucificavam, mas toda a humanidade não sabia e não sabe o que está fazendo. Não sabe no sentido de não conseguir mais ter um relacionamento com Deus. Não sabe no sentido de não conseguir mais compreender as coisas como Deus as compreende. Nós perdemos um relacionamento com Deus e perdemos a condição de ver o mundo como Deus vê. E passamos a ver o mundo de uma forma totalmente egoísta e totalmente diferente da maneira como Deus vê. Ali nós vemos Jesus tratando do perdão, e ele está insistindo, ele intercede por aqueles que o crucificam. Aqueles que o crucificam não são só os que estavam lá. Eu e você o crucificamos, porque Jesus foi até a cruz pelos pecadores, dos quais eu e você devemos declarar: a principal desses pecadores sou eu. Jesus Cristo foi crucificado por nós. Talvez você seja um daqueles que diria: se eu estivesse lá, não o teria crucificado. Quero dizer para você que até aquele que mais amou Jesus contribuiu para que Jesus Cristo fosse crucificado. Como pecador, ele precisava da cruz de Jesus Cristo, do sangue de Jesus Cristo. E o interessante é que nessa fala de perdão, nós temos a expressão dizia. Ou seja, essa é uma fala que não foi uma fala única. Durante todo o processo em que Jesus Cristo estava sendo torturado, ele dizia e dizia e dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ainda hoje, a palavra de Deus diz que Jesus é intercessor e ele intercede por nós. Então, ver Jesus pedindo pelos pecadores naquele momento é ver Jesus Cristo pedindo perdão para mim e para você. Por isso, essa palavra de Jesus é tão importante. Também Jesus disse ali naquela cruz para um homem que estava ali desesperado. Haviam duas pessoas especialmente desesperadas ao lado de Jesus, 2 ladrões. Certamente ladrões que tinham outras condenações sobre si, porque haviam outros tipos de condenações para alguém que roubava, e havia também outros tipos de morte, que não a morte de cruz. A morte de cruz era a pior morte que alguém poderia sofrer. Somente o pior dos criminosos seria condenado à morte, à exposição pública, uma morte dolorosa e agonizante. Somente os piores eram condenados, com exceção de Jesus Cristo, que não tinha culpa alguma e foi condenado a essa morte. Haviam 2 desesperados. Um deles dizia: se tu és o Cristo, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e tire a nós também daqui. Blasfemava. Ele, naquela condição, a única coisa que ele conseguia fazer era piorar a sua própria situação de pecador. Mas um outro ao lado dele disse a Jesus outra coisa. Disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Com essas palavras, ele reconhecia Jesus como o Messias, como o Rei dos Reis, como alguém com poder sobrenatural, além do poder terreno.
Ele reconhecia a própria divindade de Jesus. Nessas palavras, ele está reconhecendo Jesus como o Filho de Deus, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele pediu: Jesus, me salve. Jesus Cristo respondeu a ele assim. Jesus lhe respondeu, está escrito em Lucas 23, 43. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso diz respeito à vida eterna. Isso diz respeito àquilo que você tem no coração. Sabe que a sua vida não é só isso que se vê. Por mais que as confusões do mundo, da vida, das filosofias possam bagunçar a sua cabeça de vez em quando, mas o ser humano tem a eternidade no seu coração, o senso do que de eterno. E, de fato, há uma vida depois dessa vida que nós temos aqui. E se você tem muitos anos ou poucos anos para viver, você não sabe, eu não sei, mas que você e eu encontraremos também a morte, isso é fato. A pergunta é: há o que esperando por você depois dessa vida? A vida eterna, mas a Bíblia também fala de morte eterna. Eternidade é uma realidade, mas através de Jesus, alguns encontrarão vida eterna. Mas sem Jesus Cristo, todos os que optarem por sem Jesus Cristo encontrarão apenas a morte eterna. Jesus também disse algo especial à sua mãe, Maria, e ao discípulo amado, João, que estavam perto dele enquanto ele sangrava na cruz. Algumas pessoas entendem essa fala de uma forma equivocada, porque ao ler o texto que diz: vendo Jesus sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho, tem a ideia de que Jesus estivesse entregando João a Maria. Mas não é isso que Jesus fazia. Isso é muito fácil de compreender pela maneira de viver daquele povo. Jesus era um judeu, ele era o filho mais velho, e José já havia morrido. E ele fez o que qualquer filho faria naquela situação, qualquer filho mais velho faria naquela situação, porque o filho mais velho, ele tinha a obrigação de cuidar da mãe. Então Jesus transfere a João essa obrigação. E ele diz ao seu discípulo amado: cuide da minha mãe para mim. Nessa palavra de Jesus eu vejo consolo. Maria estava devastada pelo sacrifício do seu filho, mesmo que ela soubesse desde sempre que ele haveria de morrer. Mas ela precisava do consolo. E o que Jesus Cristo está demonstrando naquele momento é que ele se importa com aquele que sofre. E ele se importa e ele ama. E ele toma providências a respeito daquele a quem ele ama. Então ele está dizendo: cuide de minha mãe. Consolo é uma palavra de Jesus para todos os que o seguem. Jesus não ignora o sofrimento pelo qual você passa. Jesus não ignora as situações concretas da sua vida que te deixam vulnerável, que deixam você sem chão, sem recursos, sem saber o que fazer. Nessa hora, a palavra de Jesus vem dizendo: eu provejo para você, eu sou a sua provisão, eu vou cuidar daquilo que você não pode cuidar. Por isso, ele traz para Maria e traz para mim e para você uma palavra de consolo através dessa palavra da cruz. Também Jesus, por volta da hora 9, clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Uma palavra muito difícil de se entender. Para quem conhece a vida de Jesus foi, em absolutamente todos os momentos, um relacionamento profundo, direto com o Pai. Quando Jesus ressuscitou Lázaro,
ele faz uma oração dizendo: Pai, obrigado por ter me ouvido. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, eu sei que tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão. Jesus Cristo tinha absoluta intimidade com o Pai. Na verdade, ele chegou a dizer: eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê ao Pai. Há uma intimidade e a unidade de Jesus Cristo com o Pai. Como é que ele pode exclamar: por que me desamparaste? Este foi o momento principal para mim e para você, de Jesus Cristo na cruz. Este momento representa um instante em que todos os nossos pecados estavam sobre Jesus Cristo. Porque ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. As nossas dores e as nossas enfermidades não são meramente enfermidades e dores físicas. Ele levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas maldades. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por suas chagas somos sarados. Jesus Cristo levou sobre si toda a nossa impureza, toda a nossa maldade, todo aquele mal, muitas vezes secreto do nosso coração, que nós não temos coragem de contar para ninguém. Jesus Cristo levou essa maldade, essa imundície sobre si naquele momento, de modo que Deus, na sua santidade, vira o rosto para o seu próprio Filho. Esse é o momento que chama para mim e para você a palavra expiação. O que é expiação? Expiação é quando há substituição. É quando, no ritual de expiação que Deus havia dado a Israel no passado, esse ritual era realizado com um cordeiro. O cordeiro era, então, imolado, ou seja, ele era morto, degolado. E aquele que oferecia o cordeiro colocava sobre a sua cabeça a mão, e quando ele cortava, quando o cordeiro era morto, o que estava ali simbolizado era que a culpa daquele que oferecia o cordeiro estava sendo transferida para o cordeiro que morria. Esse foi o nosso momento. Jesus Cristo, por isso Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso nós não sacrificamos mais cordeiros. Por isso os cordeiros no passado eram símbolo do verdadeiro cordeiro. E a substituição que era mostrada, anunciada no passado, apenas apontava para a verdadeira substituição, que é a substituição em Jesus Cristo, na morte de Jesus. Por isso a palavra, por que me desamparaste? Chamando expiação para mim e para você é tão importante. Ainda Jesus disse mais algo que fala comigo, com você. João 19:28 diz: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir, a Escritura disse: tenho sede. Quando nós falamos do sofrimento de Jesus, e quando nós vemos tudo pelo que ele passou, nós somos tentados a imaginar que Jesus Cristo conseguiu fazer todas essas coisas porque Jesus era um espírito, porque Jesus tinha uma força sobrenatural, porque Jesus tinha um corpo diferente do meu corpo e do seu corpo. Na verdade, não é assim. Jesus Cristo se fez efetivamente homem. Ele sabia o que é padecer, porque ele sabia o que é estar nessa carne que eu tenho e que você tem. Jesus Cristo teve sono, Jesus Cristo sentiu frio, Jesus Cristo sentiu fome, Jesus Cristo sofreu na carne toda a dor daquela cruz. Ele não estava anestesiado, é por isso que ele não bebe o vinagre que dão para ele misturado com fel, que era um tipo de analgésico. Ele sofre até o último grau a dor da cruz. E quando ele fala, tenho sede, ele está falando da necessidade do corpo. O Senhor Jesus sabe muito bem o que é sofrer no corpo. Ele sabe muito bem, ele se identifica com você
no seu sofrimento no corpo. Ele se identifica conosco em absolutamente todas as coisas. E saber que Jesus Cristo encarou todas essas coisas num corpo como o meu e como o seu, é de nos fazer pensar que Deus de fato nos amou de forma absoluta. É para nós entendermos a gravidade, a profundidade desse amor de um Deus que se submete a tudo isso por minha causa e por sua causa. Ainda precisamos lembrar que Jesus disse o seguinte, está lá em João 19:30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Está consumado. A obra de Jesus não foi feita em 5 minutos. A dor de Jesus não foi uma picada de agulha. O que Jesus Cristo sofreu desde a sua encarnação, porque ele se humilhou para encarnar, só para ser carne. Ele teve que se humilhar. A Bíblia diz que ele deixou sua glória por causa disso. E ele foi até o fim. Jesus Cristo foi para Jerusalém sabendo que ele seria crucificado. Ele avisou aos seus discípulos que era isso que havia de acontecer. Ele então chega ao limite máximo, então ele se vê agora na cruz. E ele se vê nos últimos momentos da sua vida, e ele pode declarar que ele não fugiu a nenhum dos requisitos para ser o Salvador da humanidade. E ele completa a sua obra. Ele completou absolutamente a sua obra. Por isso, ele tem a oferecer salvação completa. Jesus Cristo não ficou devendo em nada. Ele foi o pagamento completo pelo meu pecado e pelo seu pecado. E ao completar todas essas coisas, é que ele diz, e Lucas 23:46 registra, então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não podia haver outro a quem entregar. A história de Jesus se completa da forma mais linda e perfeita que poderia ser. Ele se entrega totalmente, é uma entrega total. Depois de cumprir toda a sua tarefa, ele se entrega ao Pai. Me chama muita atenção essa entrega. E me chama a atenção uma entrega não feita. A entrega de Jesus ao Pai era absolutamente natural, porque ele conhecia o Pai. Ele conhecia o caráter do Pai. Ele falava abundantemente sobre o Pai. A relação de Jesus com o Pai é uma relação de absoluto e o mais profundo amor. Jesus não tem um relacionamento meramente de poder com o Pai, nem de ser com o Pai. Ele tem um relacionamento de amor com o Pai. E ele pode se entregar ao Pai no momento do fim das suas forças. Por que que Jesus pode se entregar? Porque ele conhece o caráter de amor do seu Pai. Eu falo dessa entrega completa e eu falo de uma não entrega, que é quando alguém não entrega sua vida a Jesus Cristo. E eu quero chamar a sua atenção porque talvez você se imagine como alguém que entregou sua vida a Jesus Cristo. Eu quero, com a sua permissão, criar um constrangimento talvez para você. Talvez você esteja enganado. Talvez você que pensa que entregou sua vida a Jesus esteja enganada
você não entregou, não. Por que eu estou dizendo isso? Que isso pode ser uma realidade na sua vida. Porque a entrega de Jesus ao Pai não foi só nesse momento. Jesus Cristo se entregou ao Pai em todos os momentos da sua vida. No momento em que era agora ou nunca da sua prisão, em que ele estava em oração, lá no Getsemane, ele dizia ao Pai: Pai, todas as coisas te são possíveis. Possíveis, elas são para o Senhor. Se possível, passa de mim esse cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. A disposição de Jesus, no momento mais marcante, angustiante, momento antes da prisão, em que ele se dirige ao Pai, ele demonstra ao Pai com clareza qual era a sua vontade, mas se entrega à vontade soberana do Pai. Por quê? Porque o Pai é amor. Eu posso me entregar àquele Deus que eu não compreendo, aquele Deus que eu, para compreendê-lo, teria que ser Deus também. Jesus se entrega completamente ao Pai porque não há nenhum temor na entrega ao Pai. De modo que agora ele diz: entrego o meu espírito, mas é um fechamento de uma entrega completa. A minha pergunta é: será que você realmente já entregou sua vida a Jesus Cristo? E o propósito de nós conversarmos hoje é justamente chegar a esse ponto. Porque não se entrega a vida a Jesus meramente com um coração aquecido. Não se entrega a vida a Jesus porque eu tenho pena de Jesus. Jesus não precisa da pena de ninguém. Por mais que nós o vejamos crucificado, trucidado naquela cruz, ele saiu dali vencedor. Foi ali que ele venceu todas as coisas. Jesus Cristo não precisa da minha pena, nem da sua pena. Jesus Cristo não precisa ser seguido por aqueles que têm pena dele. Pena, nós precisamos ter daqueles que acham que Jesus precisa de pena. Jesus não precisa de pena. Jesus não precisa dos seus bons sentimentos. O que Jesus Cristo veio fazer foi pagar pelo seu pecado. Ele precisa que você reconheça os seus erros. Ele precisa que você reconheça quem você é. Ele precisa que você reconheça que há um motivo sério para ele ter vindo ao mundo: pagar pelos seus pecados. E mais, ele disse não apenas que ele veio pagar pelos seus pecados e você viva a sua vida da maneira como você quiser. Ele disse: eu vim e eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A respeito desse caminho, Jesus disse: olha, existem dois caminhos aí. Há um caminho largo, espaçoso, que conduz à perdição. Muitos se dão muito bem com ele. Mas há um caminho estreito, apertado, difícil, mas que conduz à vida eterna. São poucos os que acertam com ele. É por isso que eu preciso dizer: será que você é um dos poucos que acerta esse caminho com Jesus? Realmente existe uma entrega da sua vida? Realmente existe uma disposição de abandonar a sua vontade, se a vontade de Deus for diferente da sua? Há uma entrega ao amor de Deus? Você confia no amor de Deus? Talvez você faça uma entrega por medo. Essa entrega por medo não é uma entrega verdadeira, porque o medo, ele não conduz a Deus. O medo não é ele que te liga a Deus, mas o amor, esse te conduz a Deus. E se você confiar no amor de Deus, você pode dizer agora a Jesus. Você pode dizer agora ao Pai: em tuas mãos entrego o meu espírito. Toda essa conversa nos leva de volta àquela pergunta de Pilatos à multidão. Também faço essa pergunta para você. Mateus 27, 22, replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado o Cristo? O que é que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? Não sei por que motivo que você está ouvindo essas palavras agora. Talvez porque você esteja sensibilizado por ser sexta-feira da paixão. Talvez por acaso, porque você estava aí passando aí o celular e de repente caiu aqui e está aí até agora.
Talvez você esteja aqui porque você recebeu o convite. Eu convidei muitas pessoas, outras pessoas convidaram. Talvez você esteja aqui por causa do convite. Talvez você esteja aqui agora porque Deus escolheu falar ao seu coração hoje e dizer: eu quero que você, ao invés de dizer crucifica-o, diga: eu o aceito, eu o recebo, eu me entrego a Ele. Ele se entregou por mim, mas eu quero me entregar a Ele. A palavra de Deus diz que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. A vida não termina na sexta-feira. A vida de Jesus não terminou na sexta-feira. Jesus Cristo está vivo. Ele de fato morreu. De fato nós nos lembramos. E no domingo celebramos a Páscoa, a passagem. Eu até te convido a nós refletirmos sobre isso nesse domingo. Mas agora eu te convido para uma oração. Uma oração de entrega. Uma oração de resposta a essa pergunta: o que é que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? Você tem disposição de entregar sua vida a Ele? Mais do que para uma oração. Agora é fácil, porque se você estivesse talvez no templo da igreja, estivéssemos todos lá e você ouvisse essa chamada, talvez você ficasse constrangido e fizesse uma coisa que não é verdadeira. Mas talvez agora, aí sozinho, talvez você esteja sozinho, ou talvez esteja só com as pessoas da sua família. Você só vai fazer isso se for verdade. Você não vai fazer isso se não for verdade. Se você crê em Jesus Cristo como sendo o Deus Filho que veio ao mundo pagar pelos nossos pecados, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, foi elevado às alturas e está nos céus. De lá vai voltar para buscar a sua igreja e para julgar vivos e mortos. Se você crê assim, você já é um crente em Jesus. Então o que você precisa é confessar os seus pecados e pedir que Ele tome conta da sua vida. Entregue-se a Ele. É isso que eu tenho procurado fazer. É isso que eu mais uma vez vou reiterar na oração agora. E eu peço que você também faça isso. Feche os seus olhos onde você está e fale com Deus. E peça que, mais do que uma lembrança, Jesus seja verdade na sua vida agora. Jesus Cristo entre na sua vida e faça toda a diferença. Salve você. E que você aprenda a andar no caminho de Deus. Aprenda a se entregar total e completamente a Ele. Deus, nós oramos. Nós nos lembramos que o Senhor Jesus morreu por nós. Nós reconhecemos a nossa indignidade. Nós reconhecemos os nossos pecados. Nós sabemos que por nós mesmos nós não conseguimos nos livrar deles, mas que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Também sabemos, Senhor, que além do perdão, o Senhor também nos deu o Espírito Santo do Senhor, que nos dá força, capacitação para dizer não ao pecado e para viver uma vida digna do Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor seja avivado nos nossos corações, nas nossas vidas. Que na nossa decisão de servir ao Senhor, nós abandonemos toda e qualquer vontade estranha à vontade do Senhor, ao preceito do Senhor, à direção do Senhor. Nós nos entregamos a Ti. Obrigado, Senhor, pelas Tuas palavras, não apenas aquelas da cruz, mas a palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada. Nós pedimos que o Senhor nos ensine a viver conforme o Teu querer, através dela. Peço, Deus, que o Senhor visite cada casa, cada pessoa, cada família, cada um que agora ora comigo. Deus, que eles sejam alcançados pelo Senhor, que a graça do Senhor esteja sobre eles. Ó Deus, que o poder do Senhor se manifeste, que o Senhor os salve, que haja uma entrega total, completa da vida. Ó Deus, uma confissão de pecados e um reconhecimento de que somente o Senhor Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, o único Salvador. Que assim eles sejam abençoados. Portanto, Deus, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai,
e a comunhão do Espírito Santo do Senhor sejam com todos eles, todos nós, toda a igreja de Deus, agora e sempre. Amém. Deus abençoe você, que você tenha uma noite maravilhosa, que você possa estar conosco nesse domingo, às 10h30 da manhã e também às 18h30. Nós vamos ter culto, vai ser online, ainda online, até que o Senhor nos dê um novo momento em que eu espero poder ver você. Que saudade, que vontade de ver todos vocês. Deus abençoe, em nome de Jesus.